queridos camaradas e amigos, comemoramos 98 anos de vida do nosso partido num tempo que não é ainda o da igualdade. Lembrá-lo neste 8 de março, Dia Internacional da Mulher, é lembrar um aspecto central do nosso projeto e da nossa luta: a igualdade. Igualdade na vida e no trabalho. Igualdade. Um objetivo concreto que dá conteúdo à mais bela e justa causa que a humanidade já produziu, o ideal comunista. Ideal que há 98 anos inspirou a fundação do Partido Comunista Português. Deste partido se pode dizer, e não é pouco, que não é possível percorrer com verdade e com rigor as mais decisivas páginas da história de Portugal dos últimos 98 anos, sem nelas se encontrar a luta persistente, abnegada e heroica dos comunistas portugueses. Um partido patriótico que defende intransigentemente a soberania e a independência nacionais. Um partido internacionalista, solidário com todos os povos que lutam por um mundo melhor, mais justo e fraterno. Um partido orgulhoso da sua história, pronto a honrá-la nas duras e decisivas lutas do presente. Camaradas, é com determinação e confiança que travaremos a batalha das próximas eleições para o Parlamento Europeu. Há 2 dias divulgámos publicamente os primeiros 5 candidatos da lista da CDU. Não precisamos de cotas para que lá estejam 3 mulheres. Uma situação, um caso singular no conjunto de todas as candidaturas até agora conhecidas. Singularidade reforçada pelo facto destes candidatos terem uma média de idades inferior a 40 anos. Mas a juventude, mais do que na idade, está presente nas ideias e no projeto que vinculam estes candidatos. Gente que assume um renovado compromisso em defesa dos trabalhadores, do povo e do país. Um compromisso firmado sobre esse chão nosso, seguro e confiável, que é o rico património de intervenção dos comunistas portugueses no Parlamento Europeu. Falámos verdade. Falámos verdade quando outros semearam ilusões que o tempo e a vida vieram a deitar por terra. São os mesmos que hoje se entregam à confrangedora disputa de saber quem melhor defende a União Europeia em Portugal. Saber quem se chega mais à frente na submissão do país às imposições da União Europeia. A União Europeia que condenou Portugal e outros países da periferia do euro a 2 décadas de estagnação e a um colossal endividamento. A União Europeia que defende a desregulação laboral, a flexibilidade, a precariedade, o aumento da jornada de trabalho, o ataque à contratação coletiva, o aumento da idade da reforma, a contenção salarial. A União Europeia da privatização dos serviços públicos, considerados serviços económicos ditos de interesse geral, mas que com mais verdade se poderiam dizer de interesse para o grande capital. A União Europeia que se esqueceu das promessas de coesão económica e social e que agora se lança numa deriva militarista que compromete a paz e a segurança mundiais. A União Europeia da arrogância colonial, antidemocrática, que limita a soberania dos Estados e que abre caminho ao avanço dos nacionalismos e da extrema-direita. Nas próximas eleições, está nas mãos de cada um decidir se vai apoiar quem defende a submissão do país às imposições da União Europeia ou se, com o seu voto, vai contribuir para eleger deputados que defendam os interesses do povo e do país, fazendo frente a estas imposições. Está nas mãos de cada um decidir.
Está nas mãos de cada um decidir. Ou apoiar quem sacrificou a produção nacional do altar da livre concorrência, ou apoiar quem calcionou o que de pior se fez nas leis laborais nos últimos anos, ou dar força a quem defende incansavelmente a agricultura, a indústria, as pescas nacionais e a quem se bate em todas as circunstâncias pela valorização do trabalho e dos trabalhadores. Ou apoiar os que votaram de cruz o Tratado Orçamental, a Governação Económica, o Semestre Europeu e colocaram nas mãos dos burocratas de Bruxelas o poder de ameaçarem e chantagearem Portugal, ou apoiar quem defende que precisamos de destinar recursos para colmatar carências na saúde, na educação, na cultura, nos transportes, na habitação, na proteção ambiental e que por tudo isto precisamos de nos libertar das imposições da União Europeia que impedem esta resposta. Ainda na semana passada foi possível derrotar, com o decisivo contributo dos deputados do PCP, derrotar no Parlamento Europeu a intenção de passar o Tratado Orçamental para a legislação da União Europeia. Uma situação possível com uma cambalhota de última hora. Algo que foi possível com a cambalhota de última hora da social-democracia, que sentiu não ter condições, perante a proximidade de eleições, de defender este tratado perante os povos. Mas é necessário agora demonstrar que não se tratou de mero taticismo eleitoral ou mero oportunismo, e aqui fica novamente o desafio que deixamos ao PS e ao governo português, que desvincule Portugal deste tratado, agora que foi possível derrotá-lo no Parlamento Europeu, e nos liberte deste pesado constrangimento. Está nas mãos de cada um decidir. Ou apoiar os que votaram favoravelmente no Parlamento Europeu todos os pacotes de liberalização que levaram à degradação dos transportes públicos, à privatização dos correios, da produção e distribuição de eletricidade e de combustíveis, das telecomunicações, que levaram à desnacionalização de empresas estratégicas, ou dar força aos que lutam também no Parlamento Europeu para reverter estes processos e assegurar a recuperação para o país daquilo que deve ser do país, o controlo sobre as suas empresas e setores estratégicos. Está nas mãos de cada um decidir. Ou apoiar os que aceitaram que Portugal perdesse mandatos no Parlamento Europeu e comprometeram a possibilidade de os recuperarmos, ou apoiar os que lutaram para que Portugal recuperasse os lugares perdidos, permitindo maior pluralidade de representação das escolhas dos portugueses. Ou apoiar os que insistem nas políticas que abrem caminho ao avanço da extrema-direita e que, por vezes, assumem eles próprios a defesa das posições da extrema-direita, ou dar mais força aos que tomam a luta antifascista pela liberdade e a democracia como um valioso património sobre o qual se há de erguer essa outra Europa dos trabalhadores e dos povos. Está nas mãos de cada um decidir. Ou PS, PSD e CDS, esperando que a insistência nas mesmas políticas algum dia produza resultados diferentes, ou dar mais força à CDU, abrindo caminho a uma política alternativa, patriótica e de esquerda, que responda aos problemas do país e eleve as condições de vida do nosso povo. Ou andar para trás, ou avançar. Está nas mãos de cada um decidir. Camaradas e amigos, decidiu o governo do PS despejar no fundo abutre americano que tomou conta do novo banco até 3.900 milhões de euros arrancados ao suor dos trabalhadores portugueses, em cima dos 4.000 milhões enterrados na resolução do BES pelo governo PSD-CDS. Este é mais um exemplo das consequências para o nosso país de decisões tomadas ao nível da União Europeia. Porque foi de acordo com as regras da chamada União Bancária que todo este processo decorreu. Como já antes sucedera com o Banif,
entregue a um grupo espanhol, o mesmo que pode vir a acontecer agora com o novo banco. O objetivo último da União Bancária é promover a concentração monopolista do setor bancário à escala europeia. É forçar a concentração e centralização do capital financeiro ao nível do setor financeiro, de modo a criar um oligopólio pan-europeu no setor bancário, com a subjugação de países como Portugal a estes interesses dominados pelas grandes potências. Com a União Bancária, países como Portugal veem ainda mais debilitada a sua capacidade para controlarem os seus sistemas bancários. Com o euro, o país perdeu a emissão de moeda para o estrangeiro. Com a União Bancária, alienou a supervisão e controlo sobre o sistema bancário e arrisca perder a criação monetária da banca também para o estrangeiro. Arrisca deixar nas mãos de grupos privados estrangeiros a concessão de crédito à economia. Arrisca transferir para o estrangeiro esta alavanca essencial para promover o desenvolvimento. Arrisca acentuar o enviesamento especulativo, desguarnecer ainda mais o setor produtivo, acentuar o enviesamento para o grande capital, em vez das famílias, dos micro, pequenos e médios empresários. Tudo isto teve e tem responsáveis. Os que aplicaram em Portugal as regras da União Bancária são os mesmos que aprovaram essas regras no Parlamento Europeu. PS, PSD e CDS. Mas diga-se a este respeito que também o Bloco de Esquerda não rejeitou algumas das decisões que ergueram este edifício, como sejam as relativas à recuperação e resolução dos bancos e à criação da Autoridade Bancária Europeia, entre outras. Também aqui não são todos iguais. O PCP, que desde a primeira hora defendeu e continua a defender o controle público democrático sobre o sistema bancário, também desde a primeira hora que alertou para a incompatibilidade entre este objetivo e o projeto da União Bancária. Caros camaradas e amigos, as eleições para o Parlamento Europeu são, no imediato, uma importante batalha a travar. Não vemos nas eleições um fim em si mesmo. São uma das frentes de uma luta mais ampla, que se faz de muitas outras batalhas. Sabemos, um saber de experiência feito, que não é indiferente ter mais ou menos votos, ter mais ou menos deputados, porque cada voto, cada deputado mais da CDU conta na arrumação final das forças com que se irão travar as batalhas que hão de vir. Sempre que a CDU cresceu, isso pesou de forma decisiva em avanços alcançados e na resistência contra os retrocessos. Sabemos bem, um saber de experiência feito, que o resultado eleitoral da CDU é construído a pulso, contra todas as adversidades, a golpes de vontade, de coragem e de audácia deste imenso e generoso coletivo. Podem contar com tudo isto e com mais ainda. Lutamos, convictos de que o ideal profundamente humanista que nos inspira um dia será realidade. Mesmo que árduo e sinuoso se revele o caminho da sua concretização, cá estamos, cá estaremos, na luta pela transformação do mundo e da vida, por um Portugal livre e soberano, por uma democracia avançada, pelo socialismo e o comunismo. Viva o Partido Comunista Português!